noite a todos e a todas. Eu sou o Silvio, sou professor de português aqui da rede desde 2008. Né? Atualmente dou aula no diurno e na EJA da Campos Jordão, de língua portuguesa, e também estou na Secretaria de Educação como coordenador pedagógico, né, mais nessa frente de língua portuguesa. Bom, em primeiro lugar, né, queria agradecer a presença de todos e de todas. Nesse bate-papo de hoje, né, que eu nem gosto de chamar de formação, porque produção textual é algo que todos vocês e todas vocês já trabalham, a gente vai apenas falar alguma coisa sobre essa nova visão na parte diversificada de produção textual, né? Eu vou tentar expor para vocês alguns conceitos de linguística, principalmente linguística textual. Eu acho que o mais importante é a gente, a partir de hoje, né, começar a derrubar esse bloqueio, esse muro que existe entre os anos iniciais e os anos finais. Porque parece que nós somos pessoas diferentes, que trabalham em lugares diferentes, mas a gente está sempre ali convivendo, mas isso não ocorre na prática. Né? Parece que o aluno fica numa caixinha lá até o 5º ano, e depois, no final do 5º ano, ele é transportado para uma outra caixinha que vai até o 9º ano. Então, para a gente tentar fazer essa continuidade dos estudos dos nossos estudantes. Tá bom? Vou compartilhar a tela aí e vou começar aqui o nosso bate-papo. Bom, pessoal, então vamos começar a falar aqui de produção textual nos anos iniciais. A gente vai ver o porquê, né, de a gente estar falando com um pouco mais de atenção para esse componente, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, né, a produção textual ela vem elencada nos componentes de língua portuguesa na BNCC, mas agora também vem na parte diversificada, porque a gente sabe que é um problema, né, que o aluno vai carregando até lá o ensino médio, na verdade, né, já que a gente está falando de BNCC, um grande problema é a produção textual. Então, com esse olhar mais crítico, mais focado, desde os anos iniciais na produção textual, a gente vai tentar fazer com que esse ensino mude um pouco, né, que a proficiência do aluno também aumente ao longo dos anos de escolaridade. Bom, a produção textual na parte diversificada da Base Nacional Comum Curricular, né, é uma reunião de habilidades, né, que o aluno pode ser exposto, né, e fazer essas atividades para melhorar a proficiência dele. E é importante saber também que esse documento, né, tanto a BNCC, o documento orientador curricular e a parte diversificada, não são documentos determinadores, não, eles são documentos orientadores. É para a gente se apropriar daquelas habilidades e analisar e adaptar da melhor maneira a realidade das nossas escolas. Cada escola tem uma realidade diferente, né? Vocês, mesmo sendo do polo 2, sendo do mesmo polo, cada escola vai ter uma particularidade diferente ali, vai ser perto da estrada, vai ser um pouco mais longe da estrada, vai ter um comércio mais pujante, outro vai ter um comércio um pouco mais rarefeito ali. Então, é nesse contexto que a gente deve se apropriar dessas habilidades, desse componente, e adaptar à realidade da nossa escola e ao PPP da escola também. Bom, a carga horária desse componente de produção textual na parte diversificada ficou do seguinte modo. Nos anos iniciais, nas escolas de ensino parcial, de horário parcial, apenas um turno, né, 1 hora semanal. Nas escolas de horário integral, 2 horas semanais. E na educação, na EJA, Educação de Jovens e Adultos, 1 hora semanal. Lembrando também, que é sempre a pergunta que fica nas formações, né, essa carga horária não precisa ser separada, compartimentalizada. Vocês podem diluir essa carga horária nas aulas de vocês e fazendo apenas o registro, né? Não precisa parar a aula, um caderno diferente, uma atitude totalmente diferente, isolada de tudo que vocês estavam trabalhando para começar a trabalhar a produção textual. Então, pode trabalhar diluído em qualquer outro componente, que a gente vai ver logo mais, tá? E fazendo apenas o registro do que foi trabalhado. Bom, começando a falar um pouco aqui de produção textual, né, é um senso comum, um tanto quanto conservador, que produção textual deve ser trabalhada, deve ser uma atividade trabalhada apenas nas aulas de língua portuguesa, né? Mas não deve ser assim, porque a gente está no mundo, em sociedade, e a gente compreende o mundo e constrói o entendimento desse mundo através de textos, né? Seja qual for a situação, a gente sempre vai usar o texto. Se não for um texto verbal, vai ser um texto visual, um gesto do corpo, uma expressão facial, isso tudo é texto.
né? E desse modo, a produção textual deve ser trabalhada não só em português, mas também em matemática, em espanhol, em inglês, né, lá nos anos finais, em artes, ciências, geografia, história, ou seja, qualquer componente do nosso currículo. A produção textual tem que estar presente, tem que ser trabalhada em todos os componentes. Esse é um problema muito mais dos anos finais, né, do que dos anos iniciais, já que vocês têm a mesma turma e trabalham em todos esses componentes. Então, eu sei que vocês trabalham em produção textual em todos os componentes, mas no meu caso, falando dos anos finais, os amigos, né, os colegas de outros componentes, eles tentam direcionar essa responsabilidade apenas para a gente que trabalha com língua portuguesa. Né? E a gente, essa briga é eterna, falando que a gente tem que trabalhar a produção textual também, mas alguns não se convencem disso. É uma guerra que a gente vem travando já há algum tempo, tá? Bom, pensando nisso, né, a gente construiu esse documento pensando no tripé, né, no tripé de uso, reflexão e uso. Vocês podem estranhar aí que a gente tem a palavra uso duas vezes, mas cada uso desse vai ser uma concepção diferenciada. Tá? O primeiro uso, a gente vai falar de leitura de textos com função social. Esse uso é o contato com textos, seja qualquer tipo de linguagem, seja o texto visual, o texto verbal, uma peça de teatro, um filme, um desenho animado, história em quadrinhos, qualquer texto com função social. E texto com função social é um texto que faça sentido para os nossos estudantes. É um texto que não seja isolado da experiência dele empírica ou de um contexto que a gente possa construir. Tá bom? Na reflexão, a gente vai ter a análise linguística, né, a relação entre código e significado, mas não somente isso, né, porque se fosse assim, seria tudo muito simples. Né? Eu colocaria no quadro o que eu penso e o aluno decodificaria aquilo ali e ele saberia o que eu penso, a informação, a mensagem que eu quis transmitir. Mas isso não ocorre na realidade. Né? O conhecimento, a informação é construída com os interlocutores, a gente precisa ativar conhecimento de mundo e conhecimento enciclopédico também, que é conhecimento que o aluno vai ganhando na escola, né, com o passar do tempo. Então, esse conhecimento construído é essa análise linguística, é analisar, né, a informação que eu estou recebendo e também organizar a informação que eu quero passar para o meu interlocutor. E o nosso terceiro uso é a produção textual, propriamente dita, que pode ser coletiva ou individual. Né? Coletiva, né, a gente sabe que os alunos nos primeiros anos de escolaridade, primeiro e segundo ano, ainda não estão com o processo de alfabetização completo, né, solidificado. Então, é bem interessante uma produção textual coletiva, e a partir lá do final do terceiro ano, quarto, quinto ano, produzir textos individualmente, já que ele vai estar mais proficiente na produção textual e na leitura também. E agora a gente vai ver algumas habilidades, né, exemplificando esse tripé, uso, reflexão e uso. No nosso primeiro uso, né, o contato com os textos, com função social, a gente vai ter aqui, ó, narrar história ou parte dela a partir da sua compreensão de texto. A gente tem o código, né, 01 significa primeiro ano, produção de texto. Então, quando a gente fala que narrar história, né, ou parte dela para o primeiro ano, a gente pode pensar numa habilidade de uma exposição de imagens, né, de uma sequência de imagens, e a partir daquela sequência de imagens, os estudantes eles poderem, né, visualizar uma narrativa, né, que aquelas imagens façam sentido, e a partir das imagens eles vão construindo a narrativa na mente deles. Segundo exemplo aqui de habilidade, né, manusear materiais impressos como livros, revistas em quadrinhos, encarte e outros. Aqui é o contato físico com o texto, né? Principalmente quando a gente fala de revistas, jornais, ou algo que está para ser descartado na escola, né? É interessante que o aluno possa recortar, fazer colagem, reorganizar imagens para fazer outras histórias, fazer murais, fazer colagens com imagens diferentes, para ele ter contato físico com esse texto, para que ele possa começar a adquirir intimidade com esse suporte em que os textos estão circunscritos, tá? Nossa última habilidade aqui, nessa questão do uso, do primeiro uso, do contato com o texto, uma habilidade direcionada para o terceiro ano, contribuir em diálogos com temas significativos e apropriados para a faixa etária, alternando momentos de fala e de escuta. A gente achou interessante sugerir essa habilidade, nessa questão do uso,
porque conversando com algumas colegas dos anos iniciais, a gente percebeu que o aluno ele vai emudecendo com a passagem do tempo. Né? Quando ele está nos anos iniciais, quando vocês fazem alguma pergunta, né, eles brigam para responder as perguntas que os docentes fazem e tal. Quando ele vai chegando lá no 7º, 8º, 9º ano, eles emudecem completamente. Né? Eles falam muito entre si, né, aquela bagunça já conhecida nossa, mas quando a gente chama a turma para uma interação, né, que faça parte da aula, eles começam a emudecer, né, ou por vergonha, ou por não saberem mesmo, mas eles não querem mais arriscar a errar. Né? E essa falta da oralidade vai trazer algumas consequências bem maléficas, né? Principalmente na produção textual, já que eles não falam muito, então eles não escutam a própria palavra e na hora de escrever vem aquelas dúvidas e aqueles erros recorrentes, tá? Como acentuação, a falta do R em palavras do tipo estar, fazer, né? Eles não conseguem mais escrever esse R no final, porque a gente fala bem fraquinho e na hora de escrever, já que eles não falam muito, eles só têm a imagem mental daquele som, né? Eles não falam aquele som, eles não conseguem mais escrever, é um problema lá nos anos finais, tá bom? Então, essa ênfase é a oralidade. Bom, em referência à reflexão, né, as habilidades que nós selecionamos foram as seguintes. Essa primeira aqui direcionada à primeira fase da EJA, né, que é a única fase que é anual, porque é direcionada à alfabetização. Está aqui, vivenciar momentos de reflexão com auxílio docente para compreender que cada texto apresenta uma intencionalidade. Já que nós estamos falando de EJA, né, esses alunos já estão inseridos, né, em uma sociedade mais complexa do que um aluno de primeiro ano dos anos iniciais. Né, a maioria ali já trabalha, se não todos, eles têm outros compromissos sociais, vão à igreja, vão a culto ou ao terreiro deles, né, em qualquer reunião religiosa, vão ao mercado, vão à escola, vão participar de outros eventos sociais. Então, é mais importante ainda que a gente traga textos com função social, seja uma conta de luz, né, para indicar que aqueles gráficos aí vão indicando o consumo de energia que eles têm na casa deles, seja o encaixe do mercado, para eles começarem a ver a questão da promoção, do preço, quanto era, quanto está agora, quanto baixou, né, começar a interpretar o texto de vida deles. Né, o mundo deles é um texto e eles precisam interpretar isso também. Outra habilidade aqui é reconhecer o tema dos diferentes textos apresentados pelo docente. No primeiro ano, a partir de uma narrativa, de uma contação de história, de uma declamação de um poema, é muito mais importante o aluno saber sobre o que aquele texto está falando, né, qual é o tema do texto, do que o docente começar a pensar algumas palavras para perguntar coisas que seriam fora do texto, né, seriam isoladas do texto. Então, nesse primeiro momento, no primeiro ano de escolaridade, né, mesmo que ele já tenha alguma experiência de leitura no ambiente familiar ou na outra escola em que ele estudou, é importante que ele saiba primeiro, né, o tema do texto, em vez de ficar apenas cortando partes do texto. A terceira habilidade aqui, direcionada ao terceiro ano, é novamente a habilidade do slide anterior, do primeiro uso. Mas aqui, quando a gente está falando de reflexão, né, contribuir em diálogos com temas significativos e apropriados para a faixa etária, aqui a gente já está falando, né, esse momento de escuta, né, nesse diálogo ele começar a entender e analisar o que o seu interlocutor está falando e organizar na mente dele também o pensamento para ele conseguir, na oralidade, organizar aquilo que ele quer passar. Porque são processos complexos, né, processos cognitivos diferentes, é você escutar, é você organizar o seu pensamento, é você oralizar essa organização do pensamento e, no passo posterior, é você colocar isso no papel. São processos completamente diferentes, um mais complexo que o outro, que ele precisa começar a aprender nessa etapa de escolaridade. O nosso último uso, que a gente vai falar aqui da produção textual, né, gravar em aplicativos disponíveis nos tablets vídeos que retratem a realidade da comunidade em que o aluno vive. Aqui uma habilidade direcionada ao primeiro ano também. Aqui a gente pensa sempre, já que eles estão no primeiro ano, em buscar uma atividade que seja realizada na família dele, né? Já que ele provavelmente não deve ficar na rua, não deve sair de casa sozinho, então propor atividades como uma entrevista com o pai, com a mãe,
perguntar se o pai trabalha, onde trabalha, a mãe faz do quê, o que eles comem durante a semana, né, o que os irmãos os irmãos fazem, se tem alguma profissão, se já tem algum irmão adulto, incentivar a oralidade desse primeiro ano, tá? Novamente, que responder oralmente as questões suscitadas pelo docente, né, e aqui novamente, escutar, organizar o pensamento e oralizar nessa resposta às questões. A terceira habilidade aqui, direcionada ao terceiro ano, produzir desenhos a partir de textos verbais e textos verbais significativos a partir de imagens. Aqui, como eu já falei, né, tudo que suscita na gente um significado, a gente considera texto. Não só o texto verbal, mas também imagens, desenhos, filmes, né? Então, essa atividade aqui é uma atividade de mão dupla. O aluno tanto pode escutar um texto ou ler um texto, já que estamos falando de terceiro ano, e fazer um desenho, uma imagem a partir desse texto, ou a partir de imagens, né, de sequência de imagens, fazer também textos verbais. Aí sim, a gente já pode começar a pensar em textos verbais escritos, mas que não fique excluído também a possibilidade de serem textos oralizados, tá bom? Pensando nisso, né, eu comecei a falar bastante sobre oralidade, né, não existe a oralidade sem o dialogismo. O dialogismo é um conceito bem conhecido, que foi concebido pelo Bakhtin, né, que vocês podem procurar depois, eu não vou me estender aqui nem com definições, nem com referências, para que fique mais didática aqui a apresentação. Esse dialogismo é simplesmente essa troca, né, que existe entre as pessoas e entre os textos também. Existe uma conversa entre textos, que a gente vai ver logo lá na frente, na intertextualidade, e essa interlocução entre as pessoas também. Só que esse dialogismo ele não pode ficar restrito entre o aluno e o docente apenas. Esse dialogismo ele tem que ser geral. Já que ele é imanente à comunicação, ele tem que fazer parte, principalmente, de toda a comunidade escolar. Então, é o dialogismo entre o docente e os estudantes, entre os estudantes e a comunidade escolar, a merendeira, a diretora, a secretária, auxiliar de direção, o inspetor, todos que fazem parte dessa comunidade escolar. Né? E isso, a gente pode propor atividades como entrevistas, como rodas de conversa, para que a gente comece realmente a enfatizar e incentivar a oralidade de nossos estudantes. Pensando nisso também, né, nesse dialogismo, a gente tem que falar de contexto. A gente vai falar bastante de contexto nesse bate-papo aqui, porque, infelizmente, né, alguns colegas nossos ainda fazem aquela aula totalmente formatada, né, que não é uma aula para formar o aluno, é para formatar o aluno. Então, trazem exemplos, isso aqui eu vou falar, estou falando mais dos anos finais, né, que é onde eu trabalho, mas vou falar de todas as disciplinas, trazem exemplos, né, e casos que não tem nada a ver com a realidade do aluno. Isso aí deixa a aula muito sem graça, muito chata, muito enfadonha. Isso aí vai dificultar bastante o interesse dos alunos, porque já que não é algo interessante que tem ali para eles podem até aprender, mas vai ser um pouco mais complicado. É diferente de você colocar para eles alguma coisa que faça parte da vida deles, do contexto dele, da rua dele, da família, ele rapidamente, né, vai prestar atenção no quadro, tá bom? Ou seja, o suporte onde esteja a informação. Então, falando de contexto, né, e falando de anos iniciais, a gente tem que pensar numa gradação. Então, quando a gente pensa no primeiro ano dos anos iniciais, o contexto mais imediato que esses estudantes têm é a família deles. Né? Então, quanto mais a gente trouxer informações da família, né, sobre componente familiar, de onde vieram, de onde nasceram, árvore genealógica, qualquer profissão, esse ambiente familiar é tudo aquilo que ele mais conhece nesse momento da vida dele, né, que ele está em contato ali todo dia. Mais interessante vai ser essa aula. Né? E conforme o tempo for passando, a gente vai aumentando esse contexto, né? A gente vai ampliando esse contexto. A gente pode passar da família para a escola. E nesse caso aqui, na escola também não precisa ficar restrito à sala de aula dos nossos estudantes. Pode dar um passeio com a turma para o refeitório, conversar com a merendeira, conversar com a diretora, com o inspetor, saber do inspetor se ele gosta de trabalhar ali, se ele queria ser outra coisa e tal, fazer uma conversa incentivando essa oralidade sobre a qual a gente está falando bastante, tá? Aumentando ainda o contexto, saindo da família para a escola, a gente pode chegar até a rua, o bairro de nossos estudantes.
como é o bairro, se a rua é asfaltada, como é que está a questão da violência, se a prefeitura fez reforma, se tem pracinha, se tem quadra, se eles têm algum tipo de lazer, se enche muito durante as chuvas, fazer com que a realidade desses alunos chegue até a sala de aula. E ampliando ainda mais, né, o contexto deles, a gente pode chegar no contexto municipal, né, falar mais da cidade. Se ele mora no Camorim, tentar fazer um terceiro, quarto, quinto ano, tentar fazer um passeio até o centro da cidade, né, mostrar o Teatro Municipal. Eu dou aula na EJA e tem muitos alunos que nunca foram ao Teatro Municipal, não sabem nem onde é. Alunos da EJA, adultos, às vezes com 50, 60 anos. Então a gente faz aquela muvuca lá, vai todo mundo para o teatro, para eles ampliarem também a cosmovisão deles, né, o conhecimento de mundo deles. Então, essa questão do contexto é muito importante, porque a gente vai ampliando o conhecimento de mundo do aluno, e quanto mais informação ele tiver, vai ser mais fácil para ele organizar a informação, e isso também vai ajudar bastante lá na produção textual, tá? Continuando a falar de contexto aqui, a gente agora vai, né, começar a pisar em alguns lugares bem complicados na educação, né? E, para exemplificar, eu trouxe essa frase aqui, com a qual eu fui alfabetizado há muitos anos, né? Frases desse tipo, né? Ivo viu a uva, que são frases totalmente descontextualizadas, né? Que quando o aluno vê uma frase desse tipo no quadro, ele normalmente não vai saber quem é Ivo, ele não vai saber por que motivo viu a uva, se o Ivo era cego e deixou de ser, se a uva foi a última coisa que o Ivo viu, depois ele ficou cego, né? E se essa uva é verde, uva sem caroço, com caroço, se é doce, se é azedo, é uma frase que não tem nada a ver com a vida dele, né? E esse é um tipo de exemplo, né, de aula descontextualizada que não traz nenhum atrativo para os nossos alunos. E como a gente está falando de contexto, a gente falou aqui até agora apenas de contextos objetivos, contextos reais, né? Família, escola, a rua, o bairro, a cidade. Só que a gente também pode falar de contextos construídos, né, por nós, pelos docentes, construindo um contexto fictício para que esse aluno ele possa continuar essa história, ele possa construir essa história junto com a turma, junto com os docentes. Né? Então, a gente pode construir um contexto fictício de uma criança que nasceu pobre, que estudou bastante, que o sonho dela era ser astronauta, e estudou bastante, conseguiu trabalhar na NASA e foi até Marte, por exemplo. A gente pode também construir um contexto fictício, né, sobre uma aventura em que alguma pessoa foi parar numa ilha, e nessa ilha tinha dinossauros que ficaram esquecidos lá desde aquela época lá em que quase todos morreram, mas esses não morreram e tal, e construir essa história junto com nossos alunos. E para isso a gente precisa falar também do conceito de verossimilhança, né, que é o conceito advindo da literatura, que significa o seguinte: verossimilhança é aquilo que não é real, mas poderia ser. Então, nessa construção do contexto, para essa história fazer sentido, né, a gente precisa desse estatuto da verossimilhança. É pelo estatuto da verossimilhança que a gente vê um monte de filme aí, de narrativas fantásticas, como Vingadores, qualquer tipo de filme que a gente sabe, nossa, isso aqui é uma mentira, mas a gente entra na história porque aquele contexto foi construído. Né? A gente acredita na história de Superman, porque antes de colocarem um homem voando do nada, a gente sabe que teve uma criança que vive de outro planeta e que quando ela tem contato com os raios solares aqui da Terra, ela ganha superpoderes. Opa, é a verossimilhança. Não é a realidade, mas poderia ser, já que ninguém sabe se tem vida em outros planetas, então isso não é verdade. Por enquanto não, mas poderia ser. Então, nessa construção de contextos fictícios, os nossos alunos também podem embarcar nessas histórias, né, e ajudar também a produzir as produções textuais, tá? Porque para muitos de nossos estudantes a realidade é um pouco triste, né? Então agora, né, mais um assunto espinhoso, falar sobre contexto e gramática, né? Falando um pouco sobre esse muro que existe entre os anos iniciais e anos finais, conversando com algumas colegas também, elas me informaram que muitas de vocês pensam que os professores de língua portuguesa dos anos finais querem que o aluno chegue lá sabendo classes de palavras, termos da oração, sujeito, predicado, né, adjunta adverbial. Isso não é interessante para a gente,
porque isso aqui, se a gente for analisar a BNCC, vai ter classificação de classe de palavras nos anos iniciais, nos anos finais e no ensino médio, né? E algo muito abstrato, bastante abstrato, com conceitos um pouco defasados, né, para não dizer outra coisa, e é mais importante, é mais interessante, nos anos finais, que os alunos cheguem sabendo, né, por exemplo, um conhecimento básico de tipologia textual, saber o que é uma narração, identificar as fases da narração, como aquele evento foi passando, né, a sequência de fatos de uma narração, identificar um poema, saber declamar, né, dependendo do nível de escolaridade, o poema, ritmando os versos, fazendo as rimas, fazendo uma descrição, argumentando ali minimamente, né, sabendo organizar os argumentos dele, não precisa tá fazendo um TCC no sexto ano, claro que não, mas sabendo organizar, sabendo oralizar a opinião dele, que muitos não sabem, é isso porque é isso, né, mas não, professor, é isso porque eu soube colocar um argumento. Então, esse conhecimento de tipologia textual é muito mais interessante do que conhecimento de classificação de classes de palavras e termos da oração, tá? Para exemplificar aqui que essas definições são um pouco movediças, né? A gente tem aqui a definição de verbo que a gente vê em qualquer livro didático, em qualquer gramática, na internet também. O conceito é mais ou menos esse, né? Sobre verbo. O verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado, processo ou fenômeno meteorológico. A definição, né, é super tranquila, né, ela é curta, ela é bem incisiva, só que ela não resiste a uma exemplificação mais contextualizada, né, porque tanto as gramáticas quanto os livros paradidáticos, eles sempre vão nos mostrar exemplos ali prototípicos, né, que vai estar tudo certinho, tudo arrumadinho. Aí é fácil. Mas na vida, na nossa comunicação diária, a gente não fala assim e também não escreve assim. Então a gente tem que saber que a gente vai ter alguns eventos sociais comunicativos, né, em que esses conceitos eles não vão poder ser utilizados, né? Por exemplo, nesse conceito que o verbo indica ação, movimento, estado, processo ou fenômeno, a gente vai ter essa frase aqui. Fabielle chegou com muita segurança. Aqui está perfeito, o conceito vai encaixar. A gente vê a palavra chegou, que indica uma ação, né? Ação de chegar. Beleza. Quem chegou foi Fabielle. Fabielle é o sujeito, aqui está tudo certinho, não tem nenhum problema. Só que, se a gente tiver uma outra frase, né, descrevendo o mesmo fato da realidade, a gente poderia falar assim: a chegada de Fabielle me trouxe segurança. Nesse caso, chegada, que também é uma palavra que indica ação, nesse caso não é mais verbo. E agora começa a complicar tudo, né? Então, se você começa a pedir frase para o aluno, agora vocês vão escrever frases que tem uma palavra que indica ação, que seja um verbo. O aluno coloca uma frase como essa, em vez de colocar chegar, colocar a chegada, vocês vão ter que explicar que nesse caso aqui, chegada, que é uma palavra que indica ação, não é um verbo, é um substantivo. O aluno pode perguntar, mas por que substantivo sem indicação? Aí vocês vão ter que falar, mas aqui é o nome da ação, aí já era, complicou tudo, fica nessa tautologia, né, nesse ciclo aí sem fim, em que não vai adiantar nada, só vai complicar, confundir mais a mente dos nossos alunos, e o mais interessante, que é ele saber, né, cheguei lá no final do quinto ano, com a proficiência de leitura e escrita, isso aí vai se perdendo nesses detalhes, né, que não nos levam a lugar algum, tá bom? Vamos seguindo aqui. Pensando nisso tudo, a gente construiu esse documento, né, com 3 eixos norteadores. O primeiro eixo norteador é a oralidade, da qual eu tenho falado desde o início do nosso bate-papo. E a oralidade aqui a gente está falando tanto em escutar quanto falar, né? É que escutar o discurso dos docentes, o discurso nas mídias, né, que eles têm contato agora o tempo todo, seja no celular, seja no tablet, seja na televisão, seja no computador, e escutar também o discurso dos colegas. Aqui é escutar, né, aquele primeiro uso, tomar contato com o texto, analisar, e nesse falar aqui seria a produção textual oral, né? Falar com os docentes, falar por meio de mídias, gravar podcast, gravar vídeos, e falar com os colegas também. Então, a oralidade é nosso primeiro eixo norteador. Para a gente começar a dar bastante
ênfase e importância à oralidade, tá bom? Segundo eixo é conhecendo o mundo. Quando a gente fala de conhecendo o mundo, a gente se remete principalmente lá para aquela ideia de contexto. Então, o primeiro contexto, né, a gente vai seguir uma gradação, é o autoconhecimento, né, quem é esse estudante, de que família ele faz parte, de que mundo ele faz parte ali, naquele núcleo familiar, e o contexto, né, o conhecimento de mundo, a cosmovisão, ela vai aumentando para a família, né, para a escola, para o bairro e para a cidade. Claro que aqui, cada uma de vocês conhecem as turmas, a gente sabe, né? A gente sabe até onde a gente pode ir, até onde a gente pode ultrapassar, dependendo do desenvolvimento da nossa turma. Mas contextualizar, né, as nossas aulas a partir desse conhecimento gradual é muito importante, tá bom? Nosso terceiro eixo norteador, como não poderia deixar de ser, é a produção textual. A gente está falando de produção textual aqui, registros orais e registros escritos. Aqui, bem importante também falar do conceito de texto. Texto aqui, não apenas o texto verbal, né, seja ele oral ou escrito. Pode ser o texto gestual, pode ser uma dramatização, pode ser a mímica, pode ser o desenho, qualquer tipo de texto, qualquer tipo de linguagem, a gente vai aproveitar nessa produção textual, tá? Aqui são os mesmos tipos textuais, né? Narração, poema, injunção, descrição, diálogo orientado. Narração, poema, injunção, descrição, diálogo orientado. Aqui, né, com as suas diferenças, são textos totalmente diferentes quando a gente faz um registro oral e quando a gente faz um registro escrito, né? O oral, a gente falou, já era, não pode mais consertar. O escrito, ele pode ser produzido, pode ser revisado, então cada um aqui vai ter a sua particularidade, tá? Agora a gente vai começar a ver algumas questões mais técnicas de linguística, principalmente de linguística textual, sobre alguns conceitos que normalmente trazem alguma dúvida, né, principalmente para quem não é da área de letras. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a diferença entre tipo textual e gênero textual. Aqui, quando eu falo tipo textual, alguns autores eles também falam em modo textual, mas modo textual e tipo textual é a mesma coisa, tá? A diferença vai ser entre modo e tipo e gênero. Então, vamos lá. Bom, como eu já falei, né, a gente compreende o mundo através de textos e a gente se faz compreender também através de textos. E cada texto desse vai ter uma função. E por ter uma função, cada tipo ou modo textual, ele vai ter algumas características estáveis, né, que vão mudar muito pouco em cada gênero. Então, por exemplo, a gente está vendo nessa imagem aí, né, o Jacan aí fazendo uma comida, ensinando a menina a fazer essa comida aí. Esse tipo de texto que se propõe a ensinar alguém a fazer alguma coisa, a mandar alguém a fazer alguma coisa, a ordenar alguém a fazer alguma coisa, é o tipo textual injuntivo, que vai ter as suas características estáveis, né? Verbos no imperativo, frases curtas para não ter ambiguidade, para a pessoa não se confundir. Essas são algumas características do tipo textual injuntivo. E o gênero injuntivo vai ser aquele texto que a gente consegue pegar na mão, que a gente consegue ler. É o texto materializado, é o texto concreto. Então, a gente vai ter o gênero injuntivo manual de jogo, né, vai nos ensinar as regras de algum jogo. A gente vai ter a bula, né, a bula de remédio, que vai nos ensinar também a dosagem certa de cada remédio, o intervalo da medicação, os efeitos colaterais, etc. Tudo isso, né, com o objetivo de ensinar a fazer alguma coisa. E mais modernamente a gente vai ter o tutorial. Estamos vendo que os gêneros eles vão se adaptando à realidade da sociedade. O gênero tutorial, né, acho que todo mundo está usando hoje em dia, eu uso bastante, inclusive usei hoje, para a gente que não consegue fazer alguma coisa, a gente vai lá no YouTube, quero pintar a parede com textura tal. Vai estar lá uma pessoa ensinando tudinho, ensinando a gente, vai ser o gênero tutorial. Então, o texto injuntivo tem essas características estáveis e cada gênero ali ele vai se materializando, a gente consegue usar, tá bom? O próximo texto que a gente vai ver é o texto muito utilizado por nós, né, o texto narrativo, a gente pede muito isso para as crianças. Também vai ter as características estáveis, né, personagens, enredo, narrador, tempo, espaço, ambiente. Essas são as características estáveis. E cada gênero narrativo, que é aquele que a gente lê mesmo,
vai ter as características específicas que não vão desrespeitar essas características gerais do tipo textual. Então, como exemplo de gêneros narrativos, a gente vai ter o gênero diário, que a gente vai contar a história do que aconteceu com a gente em determinado dia. A gente vai ter o gênero biografia, em que uma pessoa vai contar a história da vida de uma pessoa, de outra pessoa. Muito utilizado por nós o gênero fábula, né, que tem como característica principal a personificação dos personagens aqui, né? Personificação aqui vão ser animais ou objetos com características humanas. Essa é a característica principal da fábula, além da lição de moral lá no finalzinho da história. É um gênero narrativo também, um tipo textual narrativo, o gênero fábula. E os contos de fadas, que as características principais, né, vai ter aquela princesa que vai ter aquele momento de sofrimento quase a história toda, e no momento vai ter aquela rendição quase sempre com a intervenção de um príncipe bonitão. Isso também uma característica do gênero contos de fada que está mudando, porque a sociedade vai mudando, o gênero vai acompanhando essas mudanças. Então aquela princesa lá frágil como a Branca de Neve, como a gente pode ver aí, né, a Yasmin do Aladim, a Cinderela, ela vai mudando, ela vai se empoderando. Agora a gente tem princesas como a Valente, a Moana, que já querem sair do reino, não querem casar, não querem ser dependentes da família delas. Então, os tempos vão mudando, a sociedade vai mudando e os gêneros textuais vão acompanhando também as mudanças da sociedade. Tá? A gente vai ver isso depois com um pouco mais de calma. Nosso próximo texto, tipo textual, é o texto dissertativo. Esse, na minha concepção, depois do poema, ou então está empatado com o poema ali, vai ser o mais complicado, porque a gente precisa organizar nossos pensamentos de forma a tentar expor nossas ideias de forma clara, né, ou tentar convencer outras pessoas do nosso ponto de vista. Então, no texto dissertativo, ele vai ter aquelas características gerais, né, a introdução, né, apresentando um fato, nosso ponto de vista, vai ter a organização dos argumentos, dados estatísticos, as citações, os argumentos de autoridade. Essas são características gerais do texto dissertativo. E os gêneros dissertativos, né, como exemplos, a gente tem o artigo de opinião, em que determinada pessoa ou órgão vai divulgar, né, a sua opinião sobre determinado assunto. E a gente vai ter esse texto que nos acompanha a vida inteira, né, que são os textos acadêmicos, dissertativos, que vai ser TCC, lá no final da graduação, ou monografia, vai ser a dissertação de mestrado, né, a tese de doutorado, são textos, né, que, na nossa área, que a gente não deixa de estudar, né, sempre está acompanhando a gente. Então, esses são textos dissertativos. Nosso último texto que a gente vai ver hoje, né, que não se encerra por aqui, a gente tem outros tipos textuais, mas como o tempo é curto, a gente vai ver esses principais. É o descritivo. Né, o descritivo, como vocês estão vendo aqui no slide, é como se fosse uma foto, né, o registro de apenas um momento. É por isso que ele é comparado com um quadro. No texto descritivo, né, as características mais estáveis são os verbos no presente, são o uso, né, dos adjetivos para a gente conseguir caracterizar determinado ser, determinado objeto ou paisagem. Então, essas vão ser as características do texto descritivo. Outra particularidade é que o texto descritivo, dificilmente, ele aparece sozinho. Ele vai servir sempre para consubstanciar, para ajudar um outro tipo textual. Lembrando também que a gente dificilmente vai ter um texto somente puro, com um tipo textual. Ele vai ter a predominância de um tipo textual, consequências discursivas de outros tipos textuais. É o que a gente vai ver aqui no exemplo rapidinho, tá? A gente tem um pequeno texto aqui, que eu vou ler para vocês rapidinho, tá? Era uma noite de outono, o vento frio e as folhas caídas já anunciavam a chegada do inverno e as pessoas estavam ansiosas pelo show da Maria Rita, que chegou com um lindo vestido prateado que reluzia cada gota de chuva que caía incessantemente na noite angrense. Aqui a gente vai ter, né, um texto narrativo, predominantemente narrativo, com algumas passagens descritivas, né? Estou descrevendo aqui a noite de outono, tinha um vento frio, com folhas caindo, né? Descrevendo também o vestido da Maria Rita, né? Era lindo, era prateado, que reluzia a gota de chuva. Então, aqui a gente tem um exemplo do texto descritivo,
a serviço de um texto predominantemente narrativo. Tá, pessoal? Agora a gente vai falar apenas de gêneros textuais, umas características bem marcantes dos gêneros textuais. Função social específica, aquilo, o gênero, né, já que ele é concreto, ele é materializado, ele vai servir para alguma coisa. Né? Essa vai ser a intenção comunicativa dele também. Cada gênero vai ter uma intenção, vai ter um objetivo. Então, gênero bilhete, o objetivo dele é enviar uma mensagem curta para alguém. Gênero biografia, a gente já viu, é falar, escrever sobre a vida inteira de uma pessoa. E gênero entrevista é obter informações a partir de perguntas e respostas. Então, todo gênero vai ter um objetivo, uma função específica, bem definida. Outras características aqui, né, e essas aqui são até mais importantes, são flexíveis, adaptáveis e estão em constante evolução. E é possível que se criem novos gêneros a partir dos gêneros já existentes para responder a novas necessidades de comunicação. Aqui foi o que eu falei para vocês já. Né? O gênero ele vai acompanhando a evolução da nossa sociedade. A sociedade, evolução não, que a gente não vai evoluir, né? A gente vai mudar. As mudanças da sociedade. Então, a sociedade vai mudando e os gêneros vão acompanhando essas mudanças. Então, como exemplo, a gente vai ter o gênero carta, né? Suporte de papel, tem que ser colocado no envelope lacrado, coloca nos correios, os correios vão fazer chegar essa mensagem até o interlocutor. As necessidades da sociedade foram mudando, a gente precisa de mais velocidade da comunicação, e a carta ela é pouco utilizada hoje em dia a gente vai utilizar muito mais o e-mail, né, que vocês já podem perceber, tem até um envelopezinho no logotipo do e-mail, como uma pista, né, como se fosse uma pista que o e-mail é como uma mudança da carta, né? A carta ela vai evoluindo para o e-mail, já que a gente precisa de mais velocidade na nossa comunicação. No e-mail a gente escreve lá no nosso computador, no nosso celular, clicou em enviar, a mensagem já foi. Basta só o interlocutor abrir a mensagem, não precisa mais de correio, não precisa mais de papel, não precisa de envelope, não precisa de selo. Então, aqui é um exemplo que o gênero ele vai se adaptando às mudanças da sociedade. Tá bom, pessoal? Aqui outros conceitos que trazem alguma confusão também, né? Conceito de coesão e coerência. São conceitos advindos da linguística textual. A gente vai ver agora com um pouquinho mais de calma. Bom, em primeiro lugar, coesão e coerência, eles fazem parte de uma lista de conceitos, de princípios de textualidade. A gente vai ver aqui rapidinho cada um, para não perder muito tempo, e alguns a gente já viu, né? Bom, contextualização. Quanto mais contextualizado o texto for, maior vai ser o grau de textualidade. A gente já viu aqui sobre contextualização. Intencionalidade, a gente acabou de ver nos gêneros textuais, né, o texto ele tem que ter uma intenção, ele tem que ter uma função social. Para que esse texto serve? Um texto que não serve para nada, que seja descontextualizado, ele vai ter um grau menor de textualidade. Informatividade. Aqui tem que ter uma gradação de informatividade. Né? Um texto que apresenta apenas informações novas que a gente não conhece, pode ser um texto que a gente não vai entender. Né? Por exemplo, um texto sobre física quântica, apenas informação que eu não conheço. Eu vou continuar sem entender nada desse texto. Do mesmo modo que um texto que trouxer apenas informação conhecida para mim, ou para vocês, esse texto também não vai ter um grau muito, muito elevado de textualidade. Então, tem que ter essa mediação aí entre informações novas e informações já conhecidas. Tá? Aceitabilidade. Aqui a gente vai falar sobre a situação em que esse texto está sendo produzido. Né? Um texto vai ser aceitável a partir da sua adequação à situação. Né? Se eu estou num congresso, num seminário, eu não vou querer saber que aquele palestrante vai começar a falar piada. Isso não é lugar para esse tipo de texto. Então, esse texto não vai ser aceitável. De forma diferente também, quando eu estiver num bar, né, num restaurante com os meus amigos, eu não quero que ninguém pegue uma dissertação, uma tese de doutorado e comece a ler naquele ambiente ali. Então, é esse grau de aceitabilidade sobre o qual a gente está falando. Situacionalidade se liga diretamente à aceitabilidade, né? Cada situação vai pedir um tipo textual, vai pedir um gênero textual ali naquele momento. A situação, ela se refere exatamente
ao momento em que esse texto vai ser anunciado. E intertextualidade, né, não existe um texto totalmente original em sentido estrito, né, todo texto ele vai ter o dialogismo sobre o qual a gente já falou, né, ele vai dialogar com outros textos, né, tudo que a gente conhece, tudo que a gente viveu, na hora de produzir um texto, a gente pode colocar essas informações. Claro que a gente não vai colocar tudo, mas aquele texto que a gente está produzindo, a gente, uma coisa ou outra, a gente está pincelando ali do nosso conhecimento de mundo, de todas as nossas vivências. Isso é intertextualidade. Às vezes ela é explícita numa situação, às vezes ela é implícita e a gente nem se dá conta, nem tem a consciência que a gente está usando aquelas informações naquela produção textual. Tá bom? E agora a gente vai falar mais detalhadamente sobre coesão e coerência. Bom, coesão. A gente está falando do universo microtextual. A coesão vai se manifestar principalmente no universo microtextual. E quando a gente fala de universo microtextual, a gente está falando de parágrafos, de frases, de palavras, tá? Não existe apenas a coesão no universo microtextual. Se a gente fizer um texto se referindo a algo do contexto ali, de fala, ali, isso já também é coesão, mas não está no universo microtextual. A gente chama de coesão esofórica. Essa do texto apenas do universo microtextual, a gente chama de coesão endofórica, endo de dentro, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um pequeno texto que eu vou ler para vocês. Alimentos multiprocessados fazem mal à saúde porque contêm muito sódio e gordura. O salgadinho fofura é um verdadeiro veneno para as crianças, já que é composto basicamente de sal, gordura hidrogenada e corante. Bom, nesse pequeno texto aqui, a gente vai começar a ver as relações coesivas existentes nesse universo textual, nesse mundo discursivo, tá? Em primeiro lugar, a gente tem esses dois termos aí, né? Alimentos processados e salgadinho fofura, já fazendo referência a alimentos multiprocessados. A gente vai ter aqui, ó, veneno e composto basicamente de sal, gordura e corante, né? Esse último termo, essa última passagem, explicando por que esse alimento é veneno. E essa relação entre os termos, entre as palavras, entre as frases, a gente chama de cadeia referencial. Isso vai fazer com que o texto progrida, a gente consiga entender melhor esse texto, né? Por exemplo, aqui o salgadinho fofura, fazendo referência a alimentos multiprocessados. Veneno, a gente já começa a entender que esse salgadinho aqui é um veneno, e por que é um veneno? Porque é composto de gordura e sal, e essas informações elas vão se emaranhando no texto, e o texto vai progredindo, vai fazendo sentido à medida que a gente vai lendo o texto. E vai fazendo, nossa mente vai fazendo todas essas relações. Tá bom? E agora a gente vai falar sobre coerência. Se a coesão ela se manifesta principalmente no universo microtextual, a coerência ela vai se manifestar no universo macrotextual. Ou seja, eu vou considerar o texto globalmente, né? Não apenas as palavras que compõem o texto, ou as frases, os parágrafos, mas vou ver a coerência, a inteligibilidade de todo o texto. Aqui mais um texto curtinho para a gente analisar, tá? Vou ler para vocês. Acordou fofura, levantou fofura, café da manhã fofura, recreio fofura, almoçou fofura, descansou fofura, lanchou fofura, brincou fofura. Aqui a gente vai perceber que a gente vai ter uma repetição, e isso é um elemento de coesão da palavra fofura, né? A gente vai ter sempre aqui, depois do ponto, a palavra fofura. Só que esse tipo de repetição, que normalmente não é desejada num texto, nesse caso aqui foi intencional, né? Porque a gente consegue inferir o significado, o sentido do texto, no macrotexto, né? A partir dessa repetição. Quando eu falo acordou fofura, levantou fofura, café da manhã fofura, né? A gente já faz um link com o texto que foi anunciado anteriormente, né? Olha a intertextualidade aí, né? Um texto se referindo a outro, né? E com as informações que a gente tem daquele texto lá, que o biscoito fofura, né? Alimento multiprocessado, é um veneno e tal. Aqui a gente tem uma nova informação, né? Que a pessoa, com essa repetição, a gente consegue inferir que essa pessoa, que quando eu vejo a palavra recreio, a gente, no nosso conhecimento de mundo, a gente pode visualizar ou um aluno, principalmente um aluno, ou um professor, né? Que também alguns professores gostam desse tipo de alimento, do fofura. Então a gente consegue visualizar que essa pessoa, ela consome esse alimento o tempo todo, né? A partir do momento que acorda, né? E até lá depois da escola, né? Que a gente
Quando a gente vê brincou aqui, opa, se tem o recreio, pode ser um aluno ou um estudante. Mas quando eu vejo brincou aqui, poxa, realmente aqui deve ser o estudante. Então, eu faço a inferência, o sentido do texto, que essa criança ela come fofura o tempo todo. Tá? Então, quando eu vejo um texto e esse texto faz sentido, esse texto é coerente. É sobre isso que a gente está falando. Um texto, para ser coerente, ele não precisa ter nenhum elemento coesivo. Tá? Então, um texto para ser texto, ele precisa ter coerência. Ele não precisa ter coesão. Tá? Um texto não precisa ter coesão, mas se ele tiver coerência, ele vai ser um texto. Mas se ele não tiver coerência, nem a categoria de texto ele é elevado. Tá bom, pessoal? Aqui 2 conceitos que vocês vão ver bastante, tanto na BNCC quanto na parte diversificada, são os textos multimodais e os textos multissemióticos, né? O que a gente chamava antigamente de textos mistos, com diversos tipos de linguagem. Agora, né, a nomenclatura mudou para textos multimodais ou multissemióticos. Né? A palavra é chique, é sofisticada, mas o conceito continua sendo bem simples. Textos multimodais são textos com múltiplas modalidades de linguagem. Então, aqui a gente vai ter tipos de linguagem diferentes, linguagem verbal, linguagem visual, gestual, sonora, né, e outros tipos de linguagem. E códigos multissemióticos é todo código que vai acrescentar algum significado ao texto. Né? Então, numa novela, quando a gente vê uma iluminação diferente, um fundo musical mais tenso ou mais alegre, qualquer tipo de código desse, a gente chama de código semiótico, porque tem uma significação ali, vai acrescentar alguma informação naquela imagem, né? Naquela fala, a expressão facial, tudo isso a gente chama de código semiótico. Né? E como os nossos textos hoje em dia, a gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos, eles vêm sempre com diversos tipos de linguagem, diversos tipos de código semiótico. Então, quase todos os textos que a gente tem contato hoje em dia são textos multimodais ou multissemióticos. Tá? Como exemplo, a gente vai ver aqui o primeiro, o meme. A gente vai ter, né, a linguagem visual, né, de fundo, que é a imagem do Júlio. Para quem não conhece, ele é um personagem do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, que é conhecido por ser muito pão duro. E junto com essa imagem, né, que já traz essa informação, já traz esse código semiótico, vai ter o texto, a linguagem verbal também. Se não comprar nada, o desconto é maior. Então, a gente vai ter aqui, né, um texto multimodal ou um texto multissemiótico com diversas linguagens aqui. A expressão facial dos Júlios, a imagem dos Júlios e a linguagem verbal também. No próximo exemplo aqui, a gente vai ter mais um meme. Está escrito assim, né? Aguenta firme, já estamos quase no final da trilha. E tem a Mona Lisa aí toda descabelada dizendo eu aguentando. Então, aqui, novamente, a gente vai ter um texto multimodal ou multissemiótico, porque a gente tem a imagem da Mona Lisa, não a Mona Lisa como conhecemos, e aqui também já tem o fator da intertextualidade, né? A gente olha para a imagem, opa, com isso aqui, a Mona Lisa. Já fez a intertextualidade com a imagem lá mais conhecida da Mona Lisa, que fica lá no Louvre. Mas, além disso, a gente vai ter a linguagem verbal, dizendo sobre a trilha aí, né? Que a pessoa chega no final da trilha, né? Ou quase no final, né? Toda esgulepada, toda bagunçada. Tá? Então, mais um exemplo de texto multimodal ou texto multissemiótico. Aqui a gente vai ter, né, mais um exemplo, vai ser o texto teatral, em que a gente vai ter, além das falas dos personagens, né, das rubricas, a gente vai ter a iluminação, a linguagem corporal, a expressão facial, vários códigos semióticos. Então, vocês podem perceber aqui também, né, a conjugação, né, a concatenação de vários códigos semióticos, de várias modalidades de linguagem aqui, para a gente conseguir maiores informações nesse tipo de texto. Bom, aqui a gente vai ter uma cena da novela, em que a gente tem também, também é um texto dramático, mas como eu falei de gênero, que os gêneros vão se adaptando, né, lá na Grécia Antiga a gente tinha apenas o texto dramático, a sociedade vai mudando, as novas tecnologias vão aparecendo, e a gente vai ter a teledramaturgia, né, que é a dramaturgia que é encenada na televisão. Então, aqui a gente já vai ter edição, iluminação, né, a gente vai ter a fala dos personagens com fundo musical, com outros recursos, outros códigos semióticos que vão adicionando informações, eles vão enriquecendo
esse tipo de texto, né, esse tipo de linguagem. Aqui a gente está falando de teledramaturgia. Só que entre o gênero dramático lá da Grécia, começou na Grécia, a comédia e a tragédia, e a teledramaturgia, a gente vai ter o cinema também, né, que fica nesse meio do caminho, que no cinema, né, é o texto dramático, né, feito para ser visualizado numa tela grande. Então, a gente vai ter já uma diferença na iluminação, no som, né, na expressão facial. Todos esses tipos de linguagem vão estar ali concatenados ali para uma experiência diferente, né? Então, todo tipo de texto, pessoal, que a gente tiver mais de um tipo de linguagem, mais de um recurso semiótico, serão classificados como textos multimodais ou textos multissemióticos, tá bom? Aqui, nossos últimos conceitos aqui para a gente se direcionar já para o final do nosso bate-papo. Então, né, primeira coisa, variação linguística. Quando a gente fala de variação linguística, é bem simples. A gente está falando de mudanças da língua. Nesse caso, mudanças numa mesma língua. Então, a língua portuguesa que é falada, né, em vários continentes por milhões de pessoas, ela vai apresentar várias mudanças, várias variantes. E é isso que a gente vai ver agora, tá? O primeiro tipo de variante que a gente vai ver é a variante histórica, que a gente vai poder perceber esse tipo de variante quando a gente compara textos de épocas diferentes. Para exemplificar aqui, a gente tem uma frase aqui do português do século XVIII, né, Vossa Mercê pode me mostrar o nosocômio. E a gente compara com um texto do português atual. Você pode me mostrar o hospital. Né? Nessa primeira passagem, quando a gente escuta nosocômio, nossa, que palavra diferente, né? Muita gente não conhece o significado, não sabia que nosocômio significa hospital. Né? Vossa Mercê a gente conhece por obras que a gente tem acesso de outras épocas, né? Principalmente novelas, e alguns filmes também. A gente sabe que Vossa Mercê foi mudando, virou Vós Mercê e virou você. Já nosocômio é um pouco mais estranho para a gente. Então, quando a gente compara textos de épocas diferentes, a gente consegue ver algumas diferenças, principalmente no vocabulário, no léxico, estamos diante de variantes históricas da língua portuguesa, tá? A segunda variante que a gente vai ver é a variante geográfica, e essa é mais importante para a gente, já que a gente recebe alunos de diferentes pontos, não só da cidade, mas diferentes pontos do estado, né? Tem alunos de Volta Redonda, tem aluno do Rio, tem aluno de Campos, né? E alunos de outros estados também. Então, o conhecimento e a consciência desse tipo de variante é importante para a gente combater o preconceito linguístico. Né? Aquele aluno que vem principalmente lá do Nordeste, que os outros alunos ficam caçoando, ficam zoando, não é legal. Então, para exemplificar aqui, a gente vai ter uma frase do português europeu, né? Eu vi o catraio no rabo da bicha. Bom, para muita gente, essa frase aqui, ela é completamente, né, inteligível. A gente não sabe o que significa catraio, rabo da bicha, a gente pode não saber, ou a gente pode imaginar uma outra coisa, então a frase ela fica incompreensível para muita gente. Mas a gente transpondo, né, para o português americano, né, o nosso português, o português brasileiro, a gente vai ter o seguinte: eu vi o garoto no final da fila. Então, aqui é um exemplo, né, bem extremo para a gente conseguir ver, visualizar com mais tranquilidade esse tipo de variante, mas na nossa sala de aula, né, é importante que os nossos alunos saibam que aquele colega que veio lá do Nordeste, que veio do Ceará, que veio do Rio Grande do Norte, aquele jeito de falar, aquele sotaque dele, aquelas palavras que ele utiliza na fala dele, é importante que todos conheçam também, porque a gente não sabe, né, quando a gente vai poder viajar, se um dia a gente vai estar naquele local, naquela região de onde veio esse colega, e quanto mais a gente conhecer sobre variante geográfica, quanto mais variante geográfica a gente dominar, vai ser melhor a nossa comunicação também em outros lugares. A gente acabar com o preconceito linguístico dos nossos alunos. Aqui a gente vai ter, só para exemplificar também, as variantes individuais. Aqui são estilos, né? Também são chamadas de variantes estilísticas. São algumas frases, algumas expressões que cada pessoa tem na sua linguagem, no seu texto, né? Que ficam marcados ali como individualidade daquela pessoa. Então, o Arthur lá do Big Brother, né, aconteceu alguma coisa, ele falava que loucura, isso ficou marcado como uma variante individual, estilística do Arthur. Né? No mesmo programa a gente tinha o Douglas Silva, que tudo que falavam também, ele falava
esquece, ou alguém falava outra coisa, esquece, tudo era esquece. Então, essas marcas individuais, a gente chama de variante individual ou variante estilística, tá? Aqui já quase terminando, a gente vai ver, né, algumas diferenças entre o registro formal ou padrão e o registro informal coloquial. Primeira coisa, né, o registro formal ou padrão, ele goza de maior prestígio sociocultural, tá? E o informal, ele não vai gozar desse prestígio todo. O formal, ele vai estar presente nas gramáticas, nos textos jornalísticos e científicos. O informal, ele vai estar presente em textos mais informais, né? Bilhetes, mensagens, WhatsApp. Nesses suportes, a gente vai utilizar mais o texto informal. Aqui, né, uma particularidade, né, o texto formal ele é fundamental para a vida profissional, e aqui, quando a gente fala de vida profissional, a gente está se referindo a qualquer tipo, né, de cargo, qualquer tipo de profissão. Mesmo uma profissão que seja trabalho braçal, né, a pessoa que ela tiver um nível maior de domínio desse registro formal padrão, essa pessoa vai ser a pessoa eleita para falar, para representar os demais, né? Ou para escrever, ou para falar. Quantas vezes numa reunião, né, a gente faz uma reunião, quem vai falar com o secretário? Quem vai falar com o coordenador? Quem vai falar com o supervisor? Vai você que você fala melhor. Escreve você que você escreve melhor. Né? Então, independente, né, do cargo da pessoa, da profissão da pessoa, quem tiver maior domínio desse registro formal ou padrão vai ter mais consideração, né? Mais prestígio sociocultural entre os pares dele. Tá? E o registro informal vai ser mais utilizado na convivência familiar e nas conversas entre amigos. O registro formal vai ser fundamental para a participação política. Aqui, quando a gente fala de participação política, né, é para a pessoa que quer ter um engajamento político, logicamente, e não somente de cargos eletivos. Né? Pode ser também grêmio estudantil, associação de moradores, sindicato e outros tipos de cargos que são fundamentais para a participação política. E o registro informal vai ser fundamental na comunicação diária. Aqui, novamente, né, aqui é uma via de mão dupla. Aqui a gente vai ter a situacionalidade e a aceitabilidade também. Né? Se eu estou numa reunião do sindicato, numa assembleia, numa reunião com o secretário de educação, com o prefeito, né, todos vão esperar de mim que eu utilize o registro formal, porque ele goza de maior prestígio sociocultural, né, e nessa situação de fala, todos esperam esse tipo de registro. Do mesmo modo que se eu estiver num bar, num bate-papo na sala dos professores, as pessoas vão esperar que eu utilize o registro informal, porque ali é uma situação de mais intimidade. E também é igualmente estranho essa troca. Se eu estou no ambiente formal, utilizar o registro formal, ou se eu estiver no ambiente informal, eu utilizar o registro formal, tá bom? Então, sempre adequar a linguagem em relação ao ambiente em que nós estivermos. Agora a gente vai dar uma paradinha aqui para beber uma água aqui e se tiver alguma dúvida, a gente já responde algumas aqui. Tem alguma coisa aí, Fabiane? Oi, não tem não, mas tem bastante elogios. Disseram que a sua fala está bem clara e objetiva, que estão gostando muito. Que bom. Pessoal, se quiser criticar também, pode criticar, tá? Que a gente melhora na próxima formação. Com certeza. Obrigado pelos elogios. Então, vamos direto, o Fabiane, que a gente tem mais uns 10 minutinhos aí. Vamos. A gente consegue terminar no horário certinho. Isso. Bom, pessoal, aqui está chegando ao final, né? A gente vê muitas formações, muitas apresentações, muitos congressos, seminários, né? Apenas aquela teorização, aquela coisa de conceito e autores e conceitos e tal, e aquilo fica tudo muito solto, né? O que a gente quer, na verdade, é como a gente pode utilizar esses conceitos na nossa vida prática, né? Na nossa prática docente. É isso que interessa, a verdade é essa. É muito bonito falar um monte de autores, citar, falar em inglês, falar que é escola de tal lugar e tal, mas na nossa vida, na nossa escola, no nosso bairro, como isso pode ser utilizado? Esse é mais um objetivo também nesse nosso bate-papo, a gente tentar colocar uma situação prática para vocês. É claro que essa sugestão de atividade que eu vou mostrar para vocês, ela pode e deve ser
adaptada do melhor modo para vocês, né? Quem não sei que não tem nada a ver comigo, não vai utilizar. Quem gostou pode utilizar do jeito que tiver, pode mudar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? O conhecimento é feito para ser compartilhado. Então, pensando em tudo que a gente falou, de contextualização, de oralidade, né, de aulas atrativas, a gente pensou em algo da realidade de nosso aluno. Né, e, pensando nisso, eu comecei a observar essa embalagem do biscoito fofura, né, que a gente já faz aquele link com aqueles textos que a gente viu, né, olha a intertextualidade aí, né, e observando essa embalagem de fofura, que a gente facilmente encontra na lixeira das nossas escolas, ou no chão da escola, ou em qualquer lugar que os alunos gostam mesmo disso aí, parece que tem alguma coisa dentro dessa embalagem que eles não conseguem parar de comer, né? Então, pensando nisso, a gente vai tentar mostrar para vocês uma atividade que vai partir da análise dessa embalagem, né, até lá no final na produção textual. Então, observando essa embalagem, a gente pode mostrar essa embalagem para os alunos e focalizar, né, enfatizar algumas partes da embalagem. Por exemplo, essa daqui, né, é o nome do alimento, né, do biscoito fofura, e embaixo está dizendo que é assado. Então, a gente pode começar a perguntar, né, por que esse biscoito se chama fofura? Quais são os outros sentidos dessa palavra fofura? Pedir para os alunos falarem frases em que essa palavra ela ocorra com outros sentidos, e perguntar também por que é importante essa informação aqui, que o biscoito é assado, né? Se esse biscoito fosse frito, ele teria o mesmo impacto, né, em quem está comprando o biscoito? Será que seria a mesma coisa? Será que um alimento imerso na fritura, ele é mais ou menos saudável? Começar esse debate, incentivar a oralidade em relação a essa embalagem e essas informações. Né? Continuando, analisar a embalagem, né, tem essa cestinha com milho ali, é informação feito de milho. A gente pode ver que tem uma gradação no tamanho das letras aí, que lembra do código semiótico, né? Então, a semiose ali já vai mudando. O tamanho da letra vai mudando, né? Ele tem uma espiga de milho. E a gente começar, né, suscitando nesse debate também, será que esse biscoito realmente é feito de milho? O que tem de incomum, né, do biscoito com milho? Será que é a cor? Será que é a textura? Será que é o gosto? Será que, esse biscoito realmente, quando eu como esse biscoito, ele lembra um milho cozido ou um mingau de fubá, qualquer alimento de milho, né, composto por milho que seja? A gente continua analisando a embalagem, né, lá no finalzinho da embalagem a gente tem esse T, né, um triângulo que tem um T dentro, e perguntar se alguém sabe o significado desse T, né, que esse T ele vai estar indicando aí que esse alimento foi feito, né, com algum produto transgênico, e perguntar para os alunos o que é transgênico. Se eles não souberem, explicar para os alunos o que significa, né, um alimento transgênico. E a gente vai trazendo outros textos para tentar exemplificar isso. Né? Então, a gente tem essa tirinha aqui, né, falando sobre alimentos transgênicos, que ela é um pouco maior, mas eu recortei essa partezinha aqui, né, só para a gente não perder muito tempo. Então, a gente tem aqui no primeiro quadrinho, né, falando sobre esse Tzinho, né? É o aviso que contém transgênicos, filho, mas talvez vejamos menos destes nas embalagens. E o filho vai perguntar para o pai: o Congresso quer tirar os produtos transgênicos? E o pai responde: não, quer tirar o aviso. E aí, continuando o debate, né? Já que agora eles já sabem, né? Vocês já explicaram o que é um alimento transgênico, então ele começa a perceber, vem cá, será que é importante para quem que essa informação esteja na embalagem? Ou não é importante para quem? Qual o objetivo, né, do Congresso tirar os produtos? Por que querem tirar esses avisos dos produtos? E continua o debate sobre alimentação, sobre produtos transgênicos, e aí a gente vai começar, né, já analisamos, né, já enchemos a mente dos nossos alunos com conhecimento, né, o conhecimento de mundo, a contextualização sobre a qual a gente falou bastante também. Então, a gente pode começar a pedir para eles começarem a registrar, né, pensando num primeiro, segundo ano de escolaridade, registrar no tablet lá deles, tirar fotos de outros tipos de alimentos que tenham esse Tzinho ou que sejam parecidos com fofura. Né? A gente vai ter o Skinny, vai ter os Cheetos e outros milhares que vendem por aí perto, naquelas barraquinhas perto da escola. Então, eles vão registrar aquilo, registrar em casa também. Será que em casa eles consomem esse tipo de alimento? Será que a família consome esse tipo de alimento? Ou consome apenas verduras, legumes, frutas? Como é que está a alimentação dessa família? Então, trazer esse registro para a escola e oralizar aqui, ó, tirei foto aqui, esse aqui foi na minha casa, esse aqui foi na barraquinha que tem na minha rua, e começar a oralizar, organizar o pensamento deles, tá?
E a partir daí, né, já tem conhecimento de mundo, né, já organizaram o pensamento, e agora fazer a produção textual, né, que pode ser por entrevistas, né, ou dependendo do ano de escolaridade, da idade dos alunos, ou no âmbito familiar, ou no âmbito escolar, fazer entrevista com a merendeira. Será que a merendeira ela sabe que aquele tezinho ali significa o alimento transgênico? Será que ela consome aquele alimento transgênico? Será que ela pode falar para a gente melhor que se tal alimento faz bem à saúde ou faz mal à saúde? Então, pode ser entrevista na escola, na família, no bairro dele, dependendo da idade do aluno. Pode ser um vlog, né, que é a mesma coisa que um blog, mas em vez de ser um texto, é em vídeo, né, então essa entrevista ela pode ser filmada também. E pode ser um curta, né, que é um texto um pouco mais complexo, né, porque ele vai ter que dramatizar, né, então provavelmente terá que ser mais de um aluno, então podem ser grupos na sala de aula, mas antes de dramatizar ele vai ter que definir a fala de cada um, como vai ser aquela história, então uma produção textual um pouco mais complexa. Né? Continuando aqui, podem ser também produzidos podcasts, cada aluno ou grupo de alunos fazer um podcast, e esses podcasts, esses áudios serem compilados, né, colocar na caixinha de som ali, ou mesmo no som do tablet ou do celular mesmo, e eles ouvirem as próprias vozes, né, eles verem como eles estão organizando o pensamento deles, colocar aquele áudio, vocês entenderem o que ele quer falar, o que ele quis falar nesse momento aqui. Então, é fazer essa reflexão a partir dessa produção textual, vocês vão vendo que esse ciclo ele vai se renovando. Né? Eles têm contato com o texto, eles analisam o texto, eles produzem um texto, e esse texto produzido por eles pode ser novamente, né, eles vão ter contato, os outros alunos vão ter contatos, vão ser analisados também, eles podem ser produzidos outros textos, ou reescritura de textos, e por aí vai. Né? Um ciclo praticamente sem fim. Como a gente viu o blog, eles podem produzir blogs também falando sobre alimentação, e terminando aqui a produção de narrativas, né, que a gente já pensa já no quarto, quinto ano, num texto escrito, né, e no primeiro, segundo ano, num texto oralizado, né, uma narrativa oralizada de uma criança que comeu muito esse tipo de alimento e passou mal, ou de uma criança que, depois que passou mal, começou a se alimentar melhor, ou uma criança, aí, né, a imaginação não tem limite. Né, aqui é só para mostrar para vocês que a partir de um lixo, né, que é um lixo, a embalagem ali foi descartada, a gente pode produzir um material aí bem interessante, bem contextualizado para os nossos alunos. Tá bom, pessoal? Obrigado pela paciência de todos e de todas aí. Espero que eu tenha sido claro. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiver alguma dúvida aí... Se alguém quiser abrir o microfone agora para falar alguma coisa. Boa noite. Boa noite. Eu sou Ana Cláudia, eu sou professora do 5º ano na Escola Municipal Prefeito Francisco Pereira Rocha, e a gente está trabalhando poema, né? A diferença entre a tipologia, né? O texto, poema, e poesia, né? Com eles, com as crianças. Eu queria ler um poema feito por uma aluna minha. Posso? Por favor. Pode. O projeto é Eu Escrevo Poema. Então, eu vou apresentando para eles a cada 15 dias poetas, né, brasileiros, né, e a gente está Vinícius, Cecília Meirelles, e aí eles escrevem poema de acordo com o que eles querem, né, o tema, o título, enfim. Ela escreveu o título do poema dela, Minha Mãe Querida. Minha mãe, esposa do meu pai, irmã da minha tia e dona da gritaria. Me ensinou a ser educada, e que mentira não se conta, mas nunca foi verdadeiro, os na volta a gente compra. Acorda com a cara amassada e descabelada, mas tudo muda em segundos, quando se tranca no banheiro, sai de lá linda e arrumada. Gente, fiquei apaixonada, né? Espetacular, nossa, escreve muito bem. E aí, assim, a gente vê essas produções de crianças que estavam, né, há muito tempo sem escrever, e assim, vendo, conhecendo poetas, conhecendo a literatura, eu fico apaixonada. Então, só tenho a agradecer aí a formação, né? Dizer que a gente enriquece cada dia mais. Tá, obrigado, sim, parabéns pelo trabalho, tá? Eu também trabalho bastante essa diferença entre poema e poesia. Isso. O tempo foi muito curto, né, do nosso bate-papo. Também é outro conceito também que gera bastante dúvida. Exato, exato. Deixa para um próximo encontro. Parabéns pela prática, né?
é legal porque você está ampliando o mundo dessa criança, né? Você está dando a ela acesso à cultura que às vezes ela não tem em casa. É verdade. Aí agora, eu vou abrir aqui a minha câmera e vou mostrar a imagem. Ainda desenha, menina? Não, essa aqui é outra. Ah, é outra? Porque a gente estava falando sobre poesia e poema. Né? Então, aqui é a diferença. Aqui tem poesia. É isso aí. É né? isso aí. E aí, ela fez a Mona Lisa. Legal, legal. Outra criança. É isso aí. E assim a gente vai enriquecendo a vida dessas crianças com... Isso aí, mostrar para eles que poesia pode estar em qualquer lugar, né? Exatamente, em qualquer lugar. No filme, é em exatamente qualquer o que eu lugar. trabalho também com meus alunos, né? O poema é aquele texto com aquelas características estáveis que a gente viu agora no curso. Isso aí, muito Parabéns obrigada, viu? Pelo seu trabalho, tá? Espetacular. Tchau. Obrigada pela excelente informação. Deixa eu falar, engraçado, você falando da embalagem, eu trabalho com a pré-escola, e a pré-escola a gente estava trabalhando os símbolos da reciclagem. Você falando do transgênico, a gente trabalhou justamente o identificar. Vamos descobrir se essas embalagens, as latas, tudo que a gente está trabalhando é reciclável? Aí eles, tia, eu achei reciclável, buscando as imagens, o símbolo, o que significa, porque a gente está trabalhando e reciclando vários materiais para trabalhar a cultura maker, né? Reciclando tudo. Porque assim, mescla as turmas, então assim, para não ficar no tablet, fica com essa parte, como vocês falaram, pensamento computacional, vamos trabalhar com os palitos, vamos trabalhar coloridos, eles colorem e depois eles montam aqui. Isso. E depois de uma aula tão dinâmica, né? A gente pode interligar isso tudo através de um relatório, uma produção textual. Exatamente. A gente produziu um gibi depois de passar como é lapbook, né? Fizemos um lapbook para a escola, cada um descreveu o que aconteceria, vamos escrever sobre o quê? Turma da Mônica, que é o que eles conhecem, muito engraçadinho. Aí ele falou para mim assim, deram 8 frases, e eu fui perguntando, tá, e agora, o que aconteceu? O que aconteceu? Tá, e vai acabar assim? Eles fizeram do início, meio e fim, e depois eu devolvi a frase para eles, e cada um tinha que desenhar. E a gente compôs todo o lapbook da história da Turma da Mônica, com a pré-escola. Muito legal. Eu quero dar aula para os seus alunos logo mais, hein? Lá no 6º ano. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tá, pessoal? Qualquer coisa, a gente está lá na Secretaria de Educação de terça a quinta. Só ligar antes e marcar o horário que a gente está lá, tá bom? Obrigado por todos aí, por todas também.